Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Culturas Globales, un espacio abierto a la cultura, la historia, el arte y la cotidianidad que se desarrolla en los distintos rincones del mundo. Así es, José. El día de hoy conoceremos un poco más de la vida de los artistas plásticos en Brasil. Conoceremos a Paulo Monteiro, un joven que ha ido cambiando la forma de hacer y ver el arte plástico en su país. Paulo Monteiro ve en el arte un medio de comunicación eficaz. Desde pequeño le llamó la atención la pintura, la escultura y el dibujo. Veamos entonces del seriado brasileño O Mundo da Arte el capítulo Materia en Equilibrio. A gente não tinha negócio de retomar a pintura porque a gente fazia pintura mesmo. Era acreditar na coisa da pintura como uma coisa eficaz, né? Porque nos anos 70 e nos anos 60 já tinha sido decretado diversas mortes da pintura, né? O desenho do Paulo, por exemplo, esses desenhos que ele começa a fazer a partir dos anos 90, né, onde você tem um traço ali que vai para a borda do papel, sai, depois volta. Você vê um pouco, a impressão que eu tenho quando eu vejo a aparência daquele desenho é que ele também teve uma força muito grande ali daquele gesto, daquele traço, né, mas que ao mesmo tempo parece que aquele papel também está fazendo uma resistência àquele gesto. Ele não é um gesto que se faz facilmente, né, livremente, com uma fluidez. Ele parece um gesto que é meio truncado, que é difícil de ser feito. É assim, quer ver? Por exemplo, você tem o papel, né? E tem o desenho. E tem o gesto que eu faço com o lápis, né? Então eu só tenho essas duas coisas para lidar. É um negócio meio... Então já é um negócio meio simples, né? E eu tenho que fazer o papel branco funcionar como se estivesse meio ativo, entendeu? Sim. Que é mais ou menos o que eu tento fazer aqui, sabe? Tá. Então na hora que eu faço um gesto eu ativo as partes da peça que não eram muito bem... Estavam meio amorfas, assim. Então, é um pouco assim, só ativar uma coisa. Eu tenho até umas peças aqui, ó. E era esses engates, assim, de ferro, né? E as peças eram tudo soltas, assim, Tá vendo? Um pegando o outro. Era uma tentativa de juntar Guston meio com Amilcar, meio com Serra, sabe? É a tentativa de fazer uma junção entre esses polos, assim, que na verdade, poxa, é uma coisa... Eu acho que o Hans Arp também tinha um pouco esse negócio de juntar uma coisa geométrica com orgânica, sabe? E essas massas eram um tipo de
como se fosse uma massa, que fosse uma espécie de um corpo que tivesse em desequilíbrio, né? A ideia era essa. E aí, com um corte ou com um gesto que eu fazia, ele estruturava essa peça, né? Quer dizer, isso aqui não é nada se não tiver isso, né? Porque uma coisa estrutura a outra, tá vendo? Se não tivesse essa e nem essa, né? Quer dizer, essa junção dessas duas coisas forma uma estrutura que levanta. Ninguém tinha muito cuidado com o negócio de cor, sabe? Na época. A gente misturava a tinta, errava, aí raspava. Raspava, saía aquela tinta com várias cores, né? Misturava, jogava, né? Aí depois pegava aquela mesma pedaço, jogava de volta. Então tinha esse negócio de fazer circulando assim, ficava tudo meio misturado, meio... Entendeu? Então tinha muita... E usava muito preto também. E isso você sabe como é que é. Puta, 5 caras pintando no mesmo lugar, vai passando de um pro outro, né? Vai pintando assim, você vê o outro cara, vou adotar isso aqui e tal, não sei o que, aí, né? Então ficou uma paleta, digamos assim, meio próxima, né? Mas isso rapidamente a gente deu um jeito. Mesmo porque Casa 7 é um negócio que só durou 2 anos, né? No caso da pintura, que apesar do Paulo ter começado como pintor, enfim, ter se tornado conhecido pela Casa 7, participou da Bienal com pintura, tal, naquele ano, eu acho particularmente que não é mais tão importante a pintura no trabalho dele. O fato de ser... de você fazer pintura numa condição, entendeu? Em que, por exemplo, a pintura tinha chegado já num ponto de esgotamento de formas, né? Então a gente achava que fazer pintura não era uma coisa feliz, assim, né? E nem uma espécie de uma festa, uma volta, pintura, né, uma coisa assim prazerosa, do prazer de pintar e essa coisa assim apoteótica, assim como foi, acho que é pregoada assim nos anos 80, né? Mas a gente achava que devia ser uma coisa e que também devia se carregar uma espécie de um drama. E nesse ponto que tinha uma intersecção com o Iberê, porque acho que o Iberê também pensava uma coisa um pouco meio por aí também, né?